Olá, 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 você que vai fazer concurso público, você que vai fazer Enem, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Ricardo Russo. E hoje eu vou falar sobre algo que é muito importante para todo mundo, que é a interpretação de textos. Especialmente, eu vou focar a questão da interpretação de textos e a importância da interpretação de textos na preparação para concursos públicos. Mas, evidentemente, que esse assunto também é importante para quem vai fazer Enem. Então, vou trazer para vocês um exemplo de texto. Vou trazer as questões e vou assinalar as dificuldades que podem acontecer e mostrar como se deve interpretar o texto. Vou mostrar a lógica da interpretação, as dificuldades da interpretação e as táticas de como fazer questões de interpretação de textos justamente em provas de concurso público em especial. Então é com você que eu estou falando. Professor Ricardo Russo, sou professor de língua portuguesa, licenciado em letras, sou jornalista, trabalho há 3 décadas, com vestibulandos, com preparação para o Enem, com graduação, direito, jornalismo, preparo de advogados e jornalistas no mercado de trabalho. O meu barato, meu negócio é a produção textual. Não esquece aí, dá um likezinho, joinha, para ajudar o professor aí, formar uma galerinha para a gente ter um grupo legal aqui. E é muito importante, mas isso é muito importante, que você traga sugestões, dificuldades suas na preparação para concurso público, por exemplo, na redação do Enem, a gente trata aqui redação do Enem. Esse canal também fala de jornalismo, sobre mídia. Eu falo sobre várias coisas, porque realmente o jornalismo é a minha vida, a gramática, a redação, a produção textual, é o exercício que eu faço em sala de aula já há tanto tempo. Portanto, o meu lugar de fala é esse, né? O cara que está em sala de aula, que percebe as dificuldades do aluno e que trabalha a questão da língua, da produção textual, da interpretação de textos. Esse é o meu negócio aqui, beleza? Então, vamos lá. Eu trago para vocês aqui um exemplo e eu quero chamar a atenção desse exemplo por alguns motivos muito práticos aqui. Eu peguei para vocês. Olha só o que eu peguei. Olha só. Interpretação de textos, mas eu vou trabalhar com vocês aqui um exercíciozinho bem chatinho, tá? Então eu não vou poupar vocês não, hein? Não vou poupar vocês porque eu vou trazer um exercício complicado. Então, antes de mais nada, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da interpretação para você entender como é que funciona isso. Em primeiro lugar, as provas de concurso público, todas, não tem onde você venha fazer uma prova de concurso público na parte de língua portuguesa, enfim, que não tragam questões de interpretação de textos. Ou seja, a dinâmica das provas, de um modo geral, é você ter textos e, baseado naquele texto, você então vai propor questões de gramática, mas também questões de semântica, de compreensão de textos. Por que isso? É fácil a gente entender, né? Porque, afinal de contas, um funcionário público é um cara que tem que saber transitar por textos, tem que ter uma boa leitura de textos, uma boa compreensão de textos, né? Quando a gente fala isso, eu não estou falando de gramática, eu não estou falando de crase, eu não estou abordando a questão da pontuação. Compreender o texto é entender as ideias que estão contidas no texto. Isso é fundamental para quem quer concorrer a uma vaga em concurso público, para quem quer ser funcionário público. Segundo lugar, há uma certeza, uma convicção plena de que não importa qual seja a prova que você venha fazer, qual seja a banca, que haverá questões de interpretação de textos. Eu não sei se haverá questões de pontuação, de concordância, eu não sei. Geralmente tem, mas interpretação com certeza terá. Terceiro aspecto, pela prática, eu sei que o aluno não dá muita importância para a interpretação de textos, porque ele acha que isso não é um conteúdo propriamente dito. Ele não valoriza isso, e isso é algo que já no tempo da escola vinha assim, né? E hoje é extremamente valorizado. Não é à toa que, por exemplo, CESP Brasília, a maior parte das questões de língua portuguesa são questões de interpretação de textos, né? E no Enem não é diferente. Então, o Enem ele trabalha fundamentalmente com textos, tudo é texto. Aí a reclamação, né? Muito texto, o texto fica pesado a prova, cansa a prova. Por quê? Porque a prova é constituída de textos não só em língua portuguesa, né? Textos que vão percorrer toda a prova, né? Sem contar que os enunciados das questões também são textos que precisam ser bem interpretados por meio do candidato. Portanto, a língua tem isso, ela precisa fazer com que o cidadão se comunique com o texto, compreenda o texto e transite bem pelo texto. Então, a primeira coisa é, eu preciso transitar bem pelo texto, não posso achar o texto
uma coisa complicada, não posso ficar desconfortável com o texto de 30 linhas, ter dificuldade para interpretar, porque eu vou ter dificuldade para fazer aquela prova. Então, isso exige o quê? Treinamento, prática, legal? Outro aspecto também que é importante é que, de um modo geral, o aluno trabalha isso de maneira empírica, quer dizer, meio que na prática, ele não tem muita sistemática. E é isso que eu vou fazer aqui. O meu trabalho eu tenho um livro sobre isso, chamado Interpretação de Textos, no Enem, em concursos públicos, né, publicado já há bastante tempo, mas lá eu trabalho técnicas, maneiras de abordar e tipos de questões de interpretação. Então eu tento pegar esse universo que é a interpretação de textos, que é uma coisa bem, como é que eu vou dizer assim para vocês, enfim, intuitiva, não é? E tento aplicar algumas regras e algumas questões técnicas. Então, vamos lá, eu vou explicar isso para você agora. Eu vou pegar esse textinho aqui, deixa eu ficar pequenininho aqui, ó. Olha lá. É um textinho. Primeira coisa, a gente tem que reconhecer o texto, né? Esse aqui vai ser um trecho de um texto, eu não botei todo, tá? Só única e exclusivamente para responder à questão. Então, esse trechinho do texto aqui é um texto dissertativo, tá, gente? O que é um texto dissertativo? Nós estamos diante de um texto dissertativo. Texto dissertativo é a tipologia textual, né? Você precisa conhecer a tipologia textual. O texto dissertativo é aquele texto que discute ideias, portanto, é um texto, se eu estou falando de ideias, é um texto totalmente abstrato, que discute ideias, né? Ele pode ser expositivo, ele pode ser argumentativo, ele pode expor ideias, ou ele pode expor ideias e partir para o convencimento, ou até mesmo para a persuasão do leitor. Legal? Pessoal que faz direito aí, ó, aulinha de direito, quem é meu aluno sabe disso, convencer é diferente de persuadir. No direito, além de se convencer, é necessário se persuadir. Convencer é você convencer alguém trazendo argumentos sólidos e concretos. A persuasão, ela não trabalha com a razão, ela trabalha com o coração. Persuadir é você trabalhar com o coração. Então, elementos persuasivos é diferente de convencer. Isso é importante para todo mundo, mas para um advogado isso é fundamental, a diferença entre convencer e persuadir, legal? Então, o texto argumentativo pode convencer, persuadir ou só expor. Esse é um texto dissertativo, né? Mas ele trabalha com discussão de ideias. É isso, legal? E esse texto que trabalha discussão de ideias, ele tem uma estrutura que, como diria um ex-ministro, imexível. Quer dizer, ele tem começo, meio e fim. Então, haverá lá uma introdução, legal? No caso aqui, o primeiro parágrafo é um parágrafo introdutório, e esse parágrafo introdutório, para ser uma introdução eficiente, ele precisa trazer o que será abordado ao longo do texto. Vamos examinar isso. Olha quanta coisa a gente vai ver aqui, hein? Olha quanta coisa, a gente duvido que você encontre isso por aí, hein? Ou seja, haverá uma introdução aqui que vai trazer, então, a exposição do que vai ser abordado, e depois vem a argumentação propriamente dita, em que o autor do texto, no caso a autora do texto, Andréa Brunor, está ali, Violência Urbana, um texto maravilhoso, Dilemas e Desafios, São Paulo, editora atual, é de 1999, esse texto caiu no CESP Brasília, maravilhoso. É um texto difícil, e eu vou explicar por que é um texto difícil, né? Então, em primeiro lugar, trata-se de um texto dissertativo, discute ideias, e é um texto difícil, e aí, exatamente por isso que eu escolhi esse texto para trazer aqui com vocês. Legal? Por quê? Porque a dificuldade aqui é justamente a questão da causa e da consequência. Olha que bonitinho isso. Nós estamos discutindo ideias. Causa e consequência. Vamos chamar esse tipo de texto de causalidade, né? Em que você tem causa e consequência. Mas a causa e a consequência vão se embaralhando nas frases aqui do texto argumentativo, de tal modo que o candidato, se fizer uma leitura descuidada, ele vai errar. Com convicção, ele vai errar. Então, como é que eu gosto? Cada um tem um jeitinho. Como é que eu gosto de interpretar textos, né? Quando eu vou fazendo a compreensão do texto, eu vou sublinhando, eu vou assinalando com setas para estabelecer ligações, para visualizar esse texto e compreender melhor esse texto. Não adianta, e isso o aluno faz, o candidato faz, a pressa, né? Nesse momento, eu quero fazer rapidinho. Então o cara lê o texto, eu li o texto, entendi. Aí ele olha a alternativa A, não sei, volta para o texto. Olha a B, não sei, volta para o texto. Fica naquele ping-pong, ele só vai ficar zonzo, né? Ele não fez uma compreensão adequada do texto. Você só tem a capacidade de fazer duas boas leituras. Uma leitura mais rápida e outra leitura mais sintetizada, mais analítica, melhor dito, né? Que você vai pensando alguns pontos do texto para ver se entendeu o texto. Depois de entendido o texto, em que você vai perguntar qual a ideia central do texto e quais as ideias secundárias, se você não souber qual a ideia central e quais as ideias secundárias,
você não tem competência para poder fazer questão de interpretação. Você tem que responder essas duas perguntas. Aí sim, feito isso, você vai para as questões. Então, as questões sempre tem que ficar para depois, mas a ansiedade de você, e a ansiedade atrapalha o concursando, atrapalha o vestibulando, né? Quem vai se preparar para o Enem, a ansiedade é um grande problema. A ansiedade atrapalha que você quer fazer logo as questões, você vai querer olhar logo as alternativas, isso mais atrapalha. Método, é isso que eu estou explicando para você. Duas leituras sublinhando um texto bem trabalhado, aquele texto que está escrito, rascunhado, sublinhado, com setinhas aqui, setinhas ali. Eu vou fazer isso com vocês agora aqui, tá? Então vamos imaginar que eu esteja numa prova e eu vou fazendo a compreensão. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer a leitura desse texto e vou assinalando todos os aspectos linguísticos que podem ser explorados numa prova. Então eu vou enriquecer isso para você aí. Você que vai fazer concurso público, eu vou enriquecer esse papinho para você. Legal? Vou ficar pequenininho aqui para a gente não ficar longe, legal? Tá pronto aí, então? Vamos lá? Sentadinho no sofá, confortável? Então vamos lá. CESP Brasília, que caracteristicamente é uma prova considerada pelos candidatos a concurso público uma prova difícil e tal, mas a dificuldade está justamente aí, na interpretação e compreensão de textos, né? Então, é uma coisa muito abstrata, não é gramática, não tem vírgula, crase, né? Não, é algo intuitivo. O aluno vai ler intuitivamente. Então, vamos lá. Aí vem a dificuldade. Outra coisa também, né, gente? A interpretação de textos também tem como característica roubar muito tempo do candidato. Bom, feito isso, considerações iniciais. Eu estou até agora, só falei considerações iniciais para dar a você técnica, que é o que você não tem, para a gente ganhar tempo e qualidade. Legal? Vamos para o texto. Então, vamos lá. Introdução. Uma ideia muito difundida atualmente é a associação da violência à pobreza, primeiro período. Parei aqui, deixa eu ver se eu entendi. Já de cara, o cara está anunciando, melhor, a autora do texto está anunciando que vai tratar do quê? Da associação entre violência, pobreza e violência. A gente sabe que existe uma associação. Muito bem. Vamos ver se ela explica essa associação. Justificando o acusando, acredita ser que são as pessoas mais pobres que praticam os crimes. Então, está aí a associação. Ela explica qual é a associação, né? Violência e pobreza. Os pobres é que praticam a violência. Existe, portanto, uma relação estabelecida entre essas duas coisas, né? Elas são os suspeitos. Então, olha só, elas são os suspeitos em potencial. Quem são elas? As pessoas mais pobres. Aí, coesão textual retoma. Agora estou falando de coesão, olha que barato, né? A coesão textual retoma pessoas mais pobres. Então, elas, as pessoas mais pobres, são suspeitos em potencial. Você tem já o segundo período. Olha quanta coisa, quanta informação você já tem aqui. Legal? Então, existe um senso comum, diz a autora do texto, e esse senso comum, a autora não concorda necessariamente com ele, pelo contrário, inclusive, ela vai dizer justamente, vai justificar, vai dar outros argumentos, mas ela está dizendo que é o senso comum, é o que as pessoas pensam, não ela, a autora. Isso é muito importante quando você estiver fazendo interpretação. Quem é que está dizendo o quê? Então, olha só, a autora está dizendo isso, mas ela não concorda com isso. Está claro isso, gente? Isso é interpretar textos, legal? Tal associação, que associação é essa? A violência à pobreza, legal? Elemento de coesão textual, olha como esse tal funciona muito bem para coesão. Revela a concepção de criminalidade, os mecanismos de criminalização. Então, essa associação, ou seja, violência e pobreza, o que ela revela? A concepção de criminalidade e os mecanismos de criminalização presentes na sociedade. É esse o assunto que vamos discutir. Ela não diz qual é que associação, o que ela revela exatamente, como é que essa criminalidade, esses mecanismos, você vai revelar depois. Já só a introdução. Então, é esse o assunto que vamos tratar. Esse, está correto, professor, esse com 2 S? Sim, porque está remetendo ao antecedente. Se joga para trás, isso com 2 S, coesão textual. Exemplo muito bem acabado de introdução. Redondinho, claríssimo texto. Agora vamos lá. Na verdade, por que ela botou na verdade? Porque ela não concorda com o que as pessoas acreditam. Que o pobre está ligado, que a pobreza está ligada à violência. Olha, quando ela diz na verdade, ela está dizendo o seguinte: não concordo com isso. Na verdade, a verdade ela vai dizer agora. A associação, cuidado agora, porque agora é que é o ponto central do que nós vamos discutir hoje. Eu quero que você veja os elementos de causalidade. Onde está a causa e a consequência? Está pronto aí? Você me ajuda? Você me ajuda aí? Isso é super importante para você entender a complexidade. Por que esse texto é complexo? E quando eu trabalho com esse texto aqui, há tanto tempo que eu trabalho com alunos de concurso público, eles erram. Legal? Então vamos lá.
associação entre pobreza, violência e criminalidade, então essa associação já existe há algum tempo na história. Está vendo lá do verbo haver indicando tempo passado? Faz algum tempo passado. Pois decorre, aqui todo mundo quebra a cara, de uma das primeiras consequências do desenvolvimento do capitalismo nas sociedades ocidentais modernas. Qual é uma das primeiras consequências? 2 pontos, vou anunciar qual é a primeira consequência, olha os 2 pontos. Expulsão do campo de milhares de pessoas sem trabalho, que migraram para as cidades. Ponto. Período. Esse período é a chave mais preciosa que tem de compreensão desse texto, porque mostra uma relação de causalidade, é uma cadeia de causalidade. Se você não organizar onde é que está a causa e a consequência, você não entendeu o texto. Você está entendendo? Então não adianta pegar e vou ler ele rapidinho, né? Vamos ver como é que termina? Rapidamente, o modo de vida urbano passou a ser associado, ou seja, a consequência de tudo isso agora, hein? Ao perigo, às epidemias, à promiscuidade, à agressão e à criminalidade. Então, vai lá. Olha de novo lá. Onde é que está a causa e a consequência? A associação entre pobreza e violência já existe há algum tempo, pois decorre. O que é decorre, professor? É um problema vocabular que vai levar a um problema de compreensão, porque ele é chave. É consequência. Decorre é consequência de uma das primeiras consequências do desenvolvimento do capitalismo. Ó, consequências do capitalismo. Qual é a consequência, então, de uma das principais consequências? A expulsão de milhares de homens do campo, de milhares de pessoas sem trabalho do campo. Legal? Então, onde é que está a causa e consequência? A associação da violência é consequência da expulsão do homem do campo, que é consequência do capitalismo. Então, onde é que está a causa maior de tudo isso? Agora eu dei um nó, hein, na sua cabeça. Você viu como a coisa não é tão simples assim? Onde é que está a causa de tudo isso? A origem. Vou perguntar diferente. Onde está a origem de tudo isso? Segundo a autora, não é o que você pensa, é a autora. Se você concorda ou não concorda, você não pode brigar com o texto. Cuidado aí, hein? Ah, não, mas eu não concordo. Sim, o que você está fazendo aqui? Você não é uma questão de concordar ou não concordar, é a questão das ideias do texto. A causa maior de tudo isso é o capitalismo. O capitalismo tem como uma das principais consequências a expulsão do homem do campo. E a expulsão do homem do campo tem como consequência a associação entre pobreza e violência. Então, o capitalismo expulsa o homem do campo, o homem vai para a cidade, e aí lá você tem, então, essa associação aí entre pobreza e violência. Legal? Então, a causa maior é o capitalismo, passa pela expulsão do homem do campo, chega à associação, e a última consequência está no final desse período, que diz, nesse parágrafo, que diz o quê? Que a vida urbana passou a ser associada a perigo. Essa é a consequência maior. A causa maior é o capitalismo. Na outra ponta, a consequência maior é associar a vida urbana a perigos, etc, etc, etc. Percebe? Então, de novo, capitalismo, o que o capitalismo faz? Expulsa o homem do campo, depois associa, o homem sai do campo para a cidade, associa a violência à pobreza e, consequência última, epidemia, promiscuidade, agressão e criminalidade. Se a gente insistir, é por isso que eu estou insistindo nisso, você está pegando uma interpretação de um texto bem complexo. Olha só que bacana, né? Agora vamos ver a questãozinha. CESP Brasília, olha só, julgue os itens abaixo. Olha o que diz. A respeito das relações de causa e consequência. Ele anunciou, ele ainda nos facilitou, porque ele está falando o que é causa e consequência. Olha como é importante o enunciado, né? Então, ele está focando só na causa e na consequência. É isso que você tem que ver. Ó, se ele disser isso, se o texto, o enunciado, trouxer isso, você tem que perceber onde está essa relação de causa e consequência. Então, vai lá. Primeira afirmação, tá? Isso aqui é CESP, né, gente? Então, é certo, errado, mas poderia ser uma questão de múltipla escolha. Você tem que saber o que está certo e o que está errado de acordo com o texto, né? Então, olha bem o enunciado, a respeito das relações presentes no texto, ou seja, tem que estar no texto. Isso é interpretação de textos, não é o que está na sua cabeça. Fique claro isso, tá? Ah, mas eu acho que não é o que você acha. O que você acha é subjetivo. Uma prova de concurso público não pode lidar com o que você pensa, ela tem que lidar com o que está no texto. Então, vale o que está no texto e as conclusões que eu posso tirar partindo do texto. O que você pensa, o que você acha, o que você concorda ou não, isso pouco importa, tá bom? Vamos de novo. A expulsão de pessoas do campo é uma decorrência. O que decorre? Decorrência, gente? Decorre. Olha de novo o vocabulário. É uma consequência da violência e da criminalidade que o capitalismo produz. Ó, a expulsão do homem do campo é consequência da violência
É justamente o contrário. A expulsão do homem do campo é a causa da violência e da criminalidade nas grandes cidades, ou melhor, da associação entre causa e não da violência. Legal? Então, estão faltando elementos aqui. O que vale dizer que isso aqui é uma armadilha? Aí eu preciso falar uma outra coisa para vocês, né? Olha só, é mentira que isso é interpretação de texto, estou enganando vocês. Interpretar texto é aquilo que eu entendo do texto, o que eu compreendo do texto. A interpretação é livre, ela é subjetiva. Você não tem interpretação aqui. Você tem, na verdade, aqui, compreensão do texto limitada às ideias do texto, é uma compreensão do texto. Ou ainda, se você quiser, isso aqui são armadilhas montadas, eu tenho que induzir você a erro. Quando eu estou montando uma questão de interpretação, como a gente chama, eu tenho que induzir você a erro, eu tenho que fazer afirmações falsas para induzir você a erro. Então, uma das formas de você induzir as coisas com falsidade é fazer trocas. Então, o que é consequência de o que é causa é consequência. Olha como funciona muito bem quando a gente está trabalhando uma causalidade. O que eu estou tratando aqui com vocês? Técnica. Então, a expulsão do homem das pessoas do campo é a causa, não da violência. Então, tem duas imprecisões, né? Mas da associação entre criminalidade e pobreza. Legal? Então, tem várias trocas aqui. Né? A expulsão do homem do campo não é consequência da violência, né? É a causa da violência, legal? E não da violência, né? E sim da associação entre violência e criminalidade. Você viu? Agora, olha como tem carinha de... E muita gente marca isso aqui como correto. Erradíssima. Se você marcou certo, está errado. Mas você tem que entender por que está errado, senão a aula não funciona. Se não entendeu, bota a dúvida aí na descrição do vídeo. Professor, não entendi. Olha aí, vai no vídeo aí e manda a sua dúvida. Dois. A associação entre pobreza e criminalidade, legal agora, hein? Não está falando de pobreza, a associação entre uma coisa, tem como consequência, a consequência dessa associação, o capitalismo. O capitalismo é consequência da associação nas sociedades modernas, é isso? Olha a frase, você está vendo que a frase é feita para enganar o cara, isso aqui exige, portanto, habilidade com a língua. Ó. A associação tem como consequência, então onde é que está a causa e a consequência? Está dizendo que a consequência é o capitalismo, mas a gente acabou de ver que o capitalismo é a causa de tudo. Eu nem preciso olhar o texto, né? Ou seja, o que vem depois só pode ser a consequência. Então, está invertido aqui, ó. A associação entre pobreza e criminalidade tem como causa, aí sim, o capitalismo. Então, de novo, uma troca. Você está vendo qual é a armadilha que eles usam aqui? É fácil fazer uma questãozinha dessa, gente. É muito fácil para quem está acostumado. Então, vou insistir na questão da tecnicalidade. Vou insistir na questão de precisa técnica, você não tem técnica, não adianta só ficar fazendo treinamento e simulado se você não tiver introjetada técnica. Eu trabalho com técnica. Professor, como é que eu vou fazer isso? Tenho o meu curso completo de português, gramática, vírgula, crase, toda a parafernália e interpretação de textos. O link está na descrição do vídeo aí. Você vai ver. Entra lá, olha com carinho, tá bom? Muito bem, vamos lá. Que mais? Número 3 aí, é isso que nós estamos, né? Isso aí, número 3, ó. A migração para as cidades grandes é consequência da violência e da criminalidade. De novo, gente, a migração, o cara é expulso do campo e vai para a cidade e lá se consagra a violência. Então, não é consequência, sim a causa. Então, a migração para as cidades grandes, né, a expulsão do homem é a causa da associação da violência com criminalidade, não da violência. Então, tem a mesma armadilha da primeira afirmação aqui. Olha, se você tiver uma boa compreensão de elementos de causalidade, você faz isso aqui rapidinho. O aluno que vai ler, reler, coitado, vai sofrer muito. Legal? Vamos lá de novo? Vamos ver o que mais? Olha só. 4. Essa altura do campeonato você quer me matar, né? Agora não sei mais nada, prof. É isso mesmo. Olha lá. O fato de milhares de pessoas terem sido expulsas do campo sem trabalho é uma decorrência, ou seja, é uma consequência do desenvolvimento do capitalismo em sociedades do Ocidente. Então, só um pouquinho. As pessoas são expulsas do campo, isso é uma consequência do capitalismo. O capitalismo é a causa maior, o resto tudo é consequência. Então, primeiro você tem capitalismo, depois as pessoas são expulsas do campo. Beleza, né? Em sociedades do Ocidente. Beleza, essa afirmação está certinha. Corretíssima a 4. Vamos para 5.
Em consequência da migração de pessoas sem trabalho do campo para a cidade, o perigo, as epidemias em consequência da migração, quer dizer, como consequência da migração, a migração, portanto, é a causa, né? Ou seja, as pessoas saem do campo, essa é a causa, aí a consequência qual vai ser? Epidemia, promiscuidade, perigo, que é a última consequência. Realmente está corretíssima essa afirmação. Você viu aí como é que funciona a interpretação? Olha como esse texto ele é simbólico para a gente entender a importância da compreensão de textos, a importância de você adquirir tecnicalidade para interpretar textos. Dá uma olhadinha na descrição aí, eu coloco um link do meu curso, eu coloco mais observações para você. Entre em contato, manda suas dicas, recomenda o canal para a galerinha, porque a gente está fazendo um trabalho aqui de ajuda para você que vai fazer concurso público e eu estou mostrando segredinhos. Eu abri a caixinha dos segredos agora. Vamos lá?